apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E hoje, Cris, muito mais. Estamos aí com o maior paranormal do Brasil, né, Kátia Gaia? Exatamente, ele ganhou o primeiro reality brasileiro como o melhor paranormal do Brasil. E ele não é só paranormal, ele é um bruxo, ele é jornalista, ele tem muitos trabalhos interessantes que hoje nós vamos pegar um pouquinho aqui dele. Quem é, Cris? Seja bem-vindo, Edu Scarfon. Obrigado, eu que agradeço a gentileza, o convite. É um prazer estar aqui ao lado de duas amigas e gratidão por toda essa apresentação. Muito obrigado, Você viu, mora pelo no convite. nosso coração, no coração dos nossos internautas que mandaram um monte de perguntas, Edu. Ah, é? Você sabia? A hora que começamos a distribuir os posts no Facebook, foi assim, perguntas atrás de perguntas. É São verdade. seus fãs, estão aí plugadinhos na gente agora. Tô curioso, vamos ver. Bom, Edu, eu não quero perder tempo, porque temos algumas perguntas. E o que a gente pode definir como paranormalidade e como ela pode se manifestar nas pessoas? Explica para o nosso internauta. Certo. Então, a paranormalidade, né, ela institui um conjunto de dons, né, que as pessoas podem vir com esses dons a este mundo, né, trazê-los consigo ou podem desenvolver também. Então, quais que são esses dons? Tem gente que tem a habilidade, né, de se comunicar com espíritos, contatar espíritos, a chamada mediunidade, né? Tem pessoas que sentem coisas diferentes quando elas passam por determinados lugares ou quando elas tocam outro, elas captam a energia do outro e daí fica com uma sensação diferente e às vezes o dia já não é tão positivo como estava sendo, porque capta alguma coisa ruim, algo negativo. Tem gente que é telepata, né? Que consegue entrar na mente do outro, saber o que o outro está pensando. Então, todos esses dons que são chamados de dons psíquicos também, né? Eles instituem a chamada paranormalidade. Então, nada daquilo de entortar a colher que tinha antigamente, né? Nos anos 90, que o pessoal falava que entortar a colher, né, era algo paranormal, com o poder da mente. Nada disso, né? Isso são truques, né? Que os mágicos, né, faziam antigamente, truques de ilusionismo, mas na verdade para a gente a paranormalidade é você conseguir captar o que está acontecendo por uma via de pegar o sentimento do outro, pegar o pensamento do outro, ou vem na sua tela mental, né, determinadas coisas que as pessoas não têm no dia a dia, né? São coisas que acontecem com a gente que deveria ser tido como algo normal, né? Sim. Porque acontece desde sempre, né? Mas que as pessoas ainda não têm o devido preparo para lidar. Embora eu acredite que está mudando bastante, né? Hoje as pessoas já estão conhecendo mais. Está tendo mais abertura. Até os paranormais foi um divisor de águas, né? A gente conseguiu, acho que atingir muitas pessoas, né? Foi um programa muito bacana, viu, Kátia? Parabéns também pela sua participação. Foi ótimo. A Kátia me honrou muito, porque a Kátia foi muito bem também no programa, né? Foi ótimo. E o Edu é um amigo meu. Antes disso, a gente já se conhecia. Nossa, anos. Né? Verdade, então, é anos. muito gostoso isso, de você estar entre amigos, assim como a Silvia Briana, a Sandra Suzy, o Elias Bispo, pessoas que a gente tem muito prazer de conviver, entre outros que eu tive o prazer de conhecer e estreitar com o Edu, não é? E muito bem colocado. O Edu falou sobre essas questões do dia a dia. Poxa, eu acho que isso a gente precisa aprender a manifestar mais. As pessoas perguntam como se nós fôssemos especiais e não somos, não é? Exatamente. Eu acho que todo mundo tem a paranormalidade, né, em menor grau ou mais desenvolvida. Quem tem isso em menor grau também pode desenvolver, né? Existem formas para isso. Eu acho que pode ajudar muito as pessoas no dia a dia esse desenvolvimento dessa habilidade. Claro. Com Bem, certeza. Edu, eu vou fazer uma pergunta que não está nesse nosso contexto, mas eu vou honrar os seus internautas, os nossos internautas que estão plugados em nós. Porque essa pergunta vem mais de 150 perguntas
que é essa que eu vou te fazer. 150 Ok. e-mails. Bom, o negócio é o seguinte, estamos aí no limiar, né? A semana que vem temos uma eleição. Sim. Você como paranormal, qual seria o perfil do candidato que vence essas eleições, no seu ponto de vista? Ixi. Usando sua paranormalidade. É melhor ser paranormal essa hora do que a seu ponto de vista. Pois é. É o seguinte, né? Nós estamos pela astrologia também num ciclo de Saturno, num grande ciclo de Saturno. É um astro rígido que ele vem para colocar as coisas no lugar. A gente fala que assim, na astrologia Júpiter é o pai bonzinho, Saturno é aquele pai mais doutrinador, mais firme, mais rígido, mais exigente. E ele está vindo para colocar ordem nas coisas, né? Está nesse grande ciclo para pôr ordem nas coisas. Então, para mim, o perfil do candidato que realmente vai se dar bem é um perfil muito próximo ao de Saturno. Então, não tem jeito. Eu vejo um perfil mais rígido, mais firme, mais autoritário, né? Que impõe ali o seu ponto de vista e que é pouco flexível, né? Mais ali, na verdade, firme, severo. Esse é o perfil que eu vejo que tende a se dar bem aí nas eleições daqui para frente. Já entendi. Você Já também entendeu. já entendeu, né? Você também já entendeu, né? Politicamente, você sente que o brasileiro ele está cansado dessa onda de corrupção que vem há anos e hoje ele quer uma libertação, mas não uma coisa impensada, mas uma coisa assim de manifestar mesmo sua opinião? Exatamente, chega. E para mim tudo isso também é influência desse ciclo de Saturno que a gente está vivendo, porque Saturno ele é muito certinho, ele é responsável, ele não admite essa coisa dessa roubalheira toda que nós vivenciamos aí nos últimos anos, né? Essa onda aí de crimes, porque foram crimes, né, políticos um atrás do outro também que aconteceram, Lava Jato e por aí vai. Então Saturno ele vem para trazer uma consciência diferente para as pessoas, né, de que precisa parar pela raiz ali os males, né? Precisa retirar o que não dá mais certo, precisa dar chance para outras pessoas e que tenham um discurso, né, de promover mudança, né, ao seu modo, mas que promova alguma mudança. Então Saturno, na verdade, ele vem trazendo essa consciência no coletivo, para as pessoas. Então eu acredito sim que as pessoas elas estão desejando mudança, estão com ímpeto de mudança. O brasileiro ele ficou muito sem esperança nos últimos tempos, né? A gente viu o Brasil, muitas pessoas indo embora, mudando de países, aqueles que não foram, muitos cogitando a possibilidade ainda. Então, as pessoas estão vendo nessas eleições uma forma, na verdade, uma oportunidade para elas promoverem mudança. Embora, é o que nós estávamos falando nos bastidores, a gente não tem muito candidato também que a gente fala, esse, né? Esse é o que me representa. Então, por exemplo, eu no cenário atual não vejo candidato algum que me represente e que eu votaria com gosto, né? Mas as pessoas estão vendo uma oportunidade para promover uma mudança, né? E esse ciclo de Saturno vai ser muito determinante, né? Na verdade, essa eleição dentro de um ciclo de Saturno como estamos, né? Determinante para que possa haver uma mudança a partir do próximo ano no nosso país. E nós estamos na mesma posição, né, Cris? Ninguém nos representa. E realmente a gente vê nas redes sociais as pessoas se degladiando por causa de um partido. É verdade. Tá um desrespeito, né? As pessoas estão agressivas, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala nas redes sociais, com o que você opina, porque dependendo do que você fala, as pessoas já que são amigas suas deixam de te curtir, respondem de modo grosseiro. Até o símbolo do Brasil, que é a bandeira, se você colocar uma frase espiritualista, nesse símbolo já diz, você vai votar em tal. Exatamente. Entende? Então, assim, gente, é o símbolo do Brasil, a bandeira brasileira. Nós temos o direito de colocar, porque tem muitas profecias, inclusive de Chico Xavier, de vários, que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Sim. Falando em celeiro do mundo, depois dessa eleição, qual o futuro que você vê para o Brasil, depois dessas eleições? Para mim ainda vai levar um tempo, né, para o Brasil conseguir se reposicionar de novo, né, numa atmosfera de crescimento, né, retomar o seu crescimento. Mas eu percebo que pelo menos a questão de boa relação com os outros países no próximo ano, eu percebo a economia melhorando no próximo ano. Então isso é uma coisa que eu consigo ver com bastante clareza, assim, passando a eleição, que nem hoje em dia o real não está valendo muita coisa, a gente olha o dólar, está altíssimo, está difícil para quem vai fazer viagem internacional.
normal, né? E eu percebo que assim, no próximo ano tem uma tendência a isso de baixa de dólar, assim, né? De dar uma diminuída. Eu percebo o Brasil fazendo boas relações com os outros países, né? Então eu consigo notar uma organização interna começando a acontecer a partir do próximo ano, o que já é algo bom, né? Porque a gente ficou numa desorganização total, né? Nos últimos tempos no nosso país. Verdade. Eu quero saber um pouco do Edu. Como a paranormalidade se manifestou na sua vida, em que idade? Conta um pouquinho pra gente como você chegou à bruxaria, né? Porque você é um bruxo. Isso, foi desde novinho, né? Assim, eu sempre tive muito interesse em saber o que acontecia no mundo oculto, né? O que era. Eu não acreditava que a gente vem pra Terra só para poder trabalhar, aprender alguma coisa, instituir família e depois morre e acabou, né? Então, para mim tinha que ter uma explicação, né? Além disso, então eu fui buscar na espiritualidade, nas religiões, alguma explicação para isso e para um fenômeno que acontecia comigo que me deixava muito mal. Assim, em alguns momentos, principalmente quando eu sabia de algum crime ou alguma coisa ruim que aconteceu, eu me conectava com a cena do fato, do acontecimento, e eu acabava absorvendo ali o medo da vítima, a tristeza que ela sentiu, por exemplo, ao descobrir que ela estava sendo traída ou que estava encurralada, a dor no corpo físico ali quando uma pessoa de repente foi esfaqueada, levou tiros ou vítima de violência brutal, né, de atos brutais. Então isso tudo me fazia muito mal, né? Eu me lembro assim, na faixa de uns 15, 16 anos de idade, tomando banho, né? Eu ficava muito impressionado, assim, quando eu me recordava de algum crime, alguma coisa que aconteceu, e eu vivia isso, às vezes, na hora do banho, que era uma hora, assim, para a gente relaxar, renovar as energias. Eu ficava pensando o que a pessoa viveu, o que aconteceu, qual que foi o sentimento, e no início eu pensava assim, é coisa da minha imaginação, né, da minha criatividade, que está criando tudo isso na minha tela mental, né, só que eu senti efeitos físicos, né, eu falava, nossa, como a nossa mente é poderosa, porque está criando isso na minha tela mental e eu estou sentindo efeitos que baixava a pressão, tinha que sair do banho, uma sensação de mal-estar muito grande, e daí eu fui buscar também nas religiões uma explicação tanto para isso, né, como também para essa questão do que acontece além dessa vida, né, só isso, tem que ter algo a mais e por aí vai. Então eu fui no kardecismo, né, saber um pouquinho mais a respeito, ver se eu encontrava respostas, na Umbanda, candomblé, igreja, e onde eu senti um pouco mais, percebi um pouco mais de explicação, pelo menos para essa parte do que eu sentia, do que eu captava, foi na bruxaria, que me mostrou isso como um dom que as pessoas têm, né? Eu passei a ver que de repente não era a minha imaginação que estava criando tudo aquilo, mas de repente eu estava me conectando com aquele tipo de circunstância. E algo que me fazia muito mal, com o passar do tempo eu aprendi a ressignificar isso e ver como um dom. Mas hoje a minha impressão é que assim, para mim, paranormalidade não tem nada a ver com espiritualidade. Para mim, as pessoas buscam isso de um modo errôneo, né? Para mim, são coisas diferentes. É importante. É como se fosse um upgrade evolutivo, então. Exatamente, é assim que eu vejo. Para mim, por exemplo, hoje tem pesquisas nos Estados Unidos, né, que mostram, pesquisas de imagem, estudos, né, de imagem do cérebro das pessoas, que mostra que o cérebro de um paranormal, ele tem a glândulazinha pineal mais desenvolvida, né? Então, para mim, não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritualidade. No começo, eu busquei desse modo. Hoje eu entendo que religião e espiritualidade pode até ajudar a pessoa a aprimorar esse lado, mas é independente disso. As pessoas que têm paranormalidade, elas já nascem, muitas delas, com essa glândula mais desenvolvida, e elas têm que ter alguns cuidados ao longo da vida também para não perder isso, porque pode diminuir também essa paranormalidade ao longo da jornada. Até a alimentação, tudo isso conta muito. Olha que verdade. Né, Kátia? Uhum. Bem, você aí está gostando, né? Você está gostando. Né? Eu tô adorando, porque assim, eu tô falando com considerado o maior paranormal no Brasil. Olha, vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Fica plugadinho aí, hein? Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero convidar você a conhecer o maior centro de reabilitação do Grande ABC Paulista, a Apraesp. São mais de 2.000 atendimentos diários gratuitos. Centro especializado em reabilitação auditiva, visual
intelectual e física pelo Ministério da Saúde. Uma história de mais de 50 anos. 2.000 atendimentos gratuitos diariamente. E eu quero convidar você a se engajar nesta obra. Esta obra não pode parar, ela precisa ser ampliada, precisa ser sustentada e ampliada, levada para tantas outras pessoas que precisam de um atendimento em reabilitação. Eu quero convidar você a ser um doador da APRAESP. E você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é através do telemarketing, do 11 2504 9078. E também através do site, o www.apraesp.com.br/ajude. Nós queremos continuar atendendo todas estas pessoas e ampliar ainda mais todos esses atendimentos. E para isso, nós contamos com você. Faça como tantos empresários e tantas pessoas. Ajude a APRAESP. Certamente você vai se sentir muito melhor por isso. Ajudem a APRAESP. Ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos com o programa Enigmas. Estamos aqui com uma pauta muito gostosa, mas eu quero deixar alguns recados para você. Primeiramente, que você pode acessar em qualquer momento o canal no YouTube Cron TV e lá você tem todo o acervo dos nossos programas ao longo de quase 8 anos de programa e muito mais as nossas participações. Você pode entrar também no nosso site www.programenigmas.com.br, assistir lá. Lembrando que este programa ele tem reprises durante a semana aqui na grade flutuante da TV Grande ABC e na NGT você também tem a programação Programa Enigmas. Olha que bacana. Bacana. Não é, Cris? Demais. E vou deixar o meu site, que é o www.soldegaia.com.br. Lembrando das nossas redes sociais, Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, Programa Enigmas e Cron Pesquisas Metafísicas e Ufológicas. É só vocês clicarem e lá no Cron TV no YouTube também. Sinalize, se inscreva para receber nossos vídeos. Combinado? Isso aí. Bem, Edu, uma coisa. Ser paranormal não é fácil. As pessoas acham que, nossa, né, a vida é fácil. Conta para os nossos colegas que estão do outro lado quais são os outros pontos, né? Sim. Quais são algumas alternativas que nós encontramos para viver bem, e às vezes por sentir tantas coisas estranhas. E eu sei que você é muito mais, até pela forma do teu trabalho. É verdade, não é algo fácil porque é como a gente estava falando, né? Às vezes você acaba se conectando a energias, histórias que não são legais, não te fazem bem. Então eu me lembro nesse episódio na adolescência, às vezes tinha dias que eu tinha prova, ia ter aula, e daí me preparando para ir para o colégio, eu me conectava com esse tipo de acontecimento, eu ficava mal, não conseguia me concentrar. Às vezes a gente sente no corpo físico mesmo, como muitos sentiram na época dos paranormais, né? A gente ia em histórias que falavam de fatos muito difíceis, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, se a gente ficasse se protegendo muito, nós não conseguiríamos captar, né, quais eram as circunstâncias para a gente se sair bem na prova. Então, a gente tinha que baixar a guarda, né? Deixar sua proteção de lado, ali baixar a guarda e sentir o que aconteceu, sentir a cabeça ali do criminoso, da vítima. E tudo isso não era bom. As pessoas comentavam que quando chegavam em casa, chegavam com dor de cabeça, às vezes baixava a pressão, alguns passavam mal do estômago. Então, a gente sentia esses efeitos no físico. Então, eu acho que a gente tem que sempre recorrer a alguma coisa que possa nos deixar bem do ponto de vista energético.
místico. Então tem gente que gosta de reiki, o reiki é uma boa. Tem gente que gosta de aromaterapia, florais, legal. Recorra a alguma coisa que possa te ajudar a se limpar energeticamente, mas tenha recursos psicológicos para você conseguir, através do treino da mente, desviar sua mente desse tipo de fator e colocar depois em outras coisas para que ela possa te transportar para um outro cenário diferente do que você estava conectado. Verdade. Então acho que a gente precisa ter um treino mental e conseguir ficar no comando, né, da nossa mente, porque ela é o todo, né? A mente é o todo, como já diziam os antigos. A mente é poderosíssima e se ela tem o poder de nos conectar nesse tipo de circunstância, ela também tem o poder de nos tirar disso e fazer a gente se conectar com outras coisas. Sem dúvida, é inteligente demais o Edu, né? É uma alma bem antiga, né, o Edu, né? Eu gosto de ouvir ele falar, né, pessoal, porque eu aprendo muito com o Edu. Edu, tem uma pergunta que não quer calar. Nos Estados Unidos, Rússia, países de primeiro mundo, são usados até para colaborar com as polícias, agentes psíquicos, que são paranormais, como você, como a Kátia Gaia. Aqui no Brasil já está ocorrendo isso ou não? Aqui no Brasil, eu percebo que o pessoal já está mais aberto a esse tipo de coisa. Então, eu mesmo aconteceu já algumas situações de ser procurado, né? A Kátia também, pelo que eu sei, né? De sermos procurados, né? Por investigadores, pessoas que queriam um apoiozinho num caso ou em outro. Já teve um caso no sul do Brasil também, de uma menina que foi violentada, o corpo dela foi encontrado na mata e recorreram também a mim para que pudesse dar algum tipo de auxílio nesse sentido de identificar quem que foi que fez isso, né? Quem que foi o criminoso. Então eu percebo que aos pouquinhos, timidamente, esse tipo de movimento já está acontecendo. Com crianças desaparecidas também, muitas vezes recorrem bastante a nós para poder dar alguma orientação, para que a gente possa contar o que a gente está vendo, onde que de repente possa estar essa criança, se é no Brasil, se é fora. Então esse tipo de fato já aconteceu. Então eu percebo que assim, está tímido ainda, né? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, que já há muitos anos, né, as pessoas recorrem a esse tipo de coisa, tanto as pessoas ali que estão dentro da situação, dentro do cenário, mas também os próprios investigadores e a polícia, como você disse. Então eu creio que o Brasil, que é um país onde as pessoas são mais abertas, né, um país até místico, né, eu diria, ele tende a ir por essa via também, de as pessoas aos poucos se abrirem mais para esse tipo de coisa. Tomara. Né? Eu penso que sim também, eu acho que até uma inovação, até porque ciência e espiritualidade tem que andar juntos, né? Exatamente. Acho que um pode colaborar muito abertamente muito, com o outro, né? Verdade, você Vai ser sempre bem teve bacana, essa né? opinião. Eu tenho essa opinião muito sincera, porque eu acho que um pode ajudar o outro de fato. Sim, né? Com certeza. A gente já teve a oportunidade até de receber agentes que fizeram esse trabalho fora do país, tudo é bem bacana. Bem, Edu, além da paranormalidade, que é toda essa sensação energética que você tem, você usa alguns elementos ou oráculos. Isso. Fala um pouquinho pra gente como é esse trabalho da paranormalidade, os oráculos, o espelho negro, né? Que, nossa, o pessoal gostava muito também, né? É verdade. Esgotou. Então, o que acontece é que, assim, quando eu fui buscar, né, esse mergulho em bruxaria, espiritualidade, e nesse interesse de entender um pouco mais de ocultismo, né, eu me deparei com os oráculos. Então, tarô, runas, baralho cigano, que muita gente usa, entre outros oráculos. E eu gosto bastante porque eu vejo o oráculo como uma ferramenta para a gente poder acessar um outro lado, para a gente poder entrar na energia da pessoa, para a gente poder conseguir contatar o que aquela pessoa está traindo para a vida dela, né? Se ela continuar por aquele caminho, o que vai acontecer? Sempre lembrando que eu acredito muito no livre-arbítrio. Então, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas quando elas vêm se consultar que nós podemos ver umas tendências gerais para a vida, o que ela está traindo nos próximos meses, mas não o destino lá na frente, porque eu acredito que o destino é a pessoa que faz, né? Com as escolhas dela, com o que ela vibra. É claro, existem algumas tendências, karma, dharma, acredito, mas eu acredito que são tendências, mas não necessariamente algo determinante, né? A pessoa pode lidar com essas tendências de acordo com as escolhas dela, visando suavizá-las, né? Então eu sempre menciono muito isso, né, sobre a questão do livre-arbítrio. Então, para mim, os oráculos são formas de a gente ver o que a pessoa está vivendo,
o que ela está atraindo para a vida dela, né? Como que de repente ela pode mudar algo que ela está atraindo e por aí vai. Agora eu acredito que assim, uma coisa é uma leitura com um tarólogo, né? Porque o tarólogo ele não tem uma obrigação de ser paranormal, e outra coisa é uma leitura com uma pessoa que é taróloga e é psíquica, né? E é paranormal, porque esta pessoa pode ver ali de repente numa rainha que aparece no jogo, uma mulher que é desse jeito ou daquele, pode às vezes até detalhar quem que é essa mulher no dia a dia da pessoa, então ela vai caracterizar, né, um pouco mais utilizando dos dons dela. Agora o tarólogo ele não precisa ir a fundo nesse sentido, né? Ele vai dizer, olha, o que eu vejo, a situação é assim, é assado. Ele vai fazer a leitura, né, de acordo com o que está dando resultado. Exatamente, isso aí. Bom, Edu, o povo da ufologia me mandou uma pergunta muito interessante. Tá. Estamos num limiar de grandes mudanças e a questão de contato com ETs. Vai acontecer algo realmente, como dizia Chico Xavier, de aproximação de duas civilizações? Como você vê como paranormal, as pessoas querem saber? Eu acredito que isso já está acontecendo, né? Assim, para mim, bem velado, né? Uma coisa ainda bem no oculto, né? Percebo que não está ainda claro, né? As pessoas, mas eu percebo que esse contato entre essas raças diferentes, ele já tem acontecido, né? Há algum tempo. Só que eu ainda não vejo isso ficando muito claro para as pessoas. Eu não vejo isso ainda vindo a público. Para mim, ainda vai demorar um tempo para isso. Nós teremos, o que eu percebo nos próximos anos, alguns indícios de que realmente existem outras civilizações, de que existe vida em outros lugares. Então, para mim, nos próximos anos, a gente vai ter alguns indícios que vão provar esse tipo de coisa, o que eu já acho um progresso tremendo, enorme, né? Enorme, um avanço. Mas eu acredito que esse contato entre essas civilizações, né, entre a gente e essas outras raças, né, ele já tem existido, né, numas atmosferas mais ocultas, né, de um modo um pouco mais oculto aos olhos do público, do grande público, mas para mim isso já tem acontecido. E nos próximos anos, o que eu percebo é que vão conseguir provar de algum modo, né, que existe vida, né, em outros locais. Isso eu percebo que esses indícios eles tendem a começar a vir à tona. Que bom. Edu, eu quero que você deixe, por favor, o seu site, sobre a sua escola, sobre seus cursos. Hoje você sai daqui e vai para outro programa. Isso, vou para o programa da nossa amiga, também, né? Amiga de vocês também, a Nani Venâncio. Beijo, né? A Nani, que é maravilhosa, né? Maravilhosa, beijo, Nani. E daí hoje vamos falar lá sobre o uso dos incensos, né, para finalidades diversas, né? E tem também o site do Espaço Faces da Lua, que é onde eu atendo, onde eu dou as aulas. Então, para você que quer saber um pouquinho sobre a programação, é facesdalua.com. Esse mês é mês das bruxas, né? Outubro, né? Então, temos Halloween, exatamente, que também está crescendo muito no Brasil, né? Tomando uma proporção enorme, né? E daí lá nós teremos um grande dia com rituais, com feitiços, com atendimentos, com palestras. Então, vai ser dia 31 de outubro, das 19h30 às 22h30, né? E tem informações também no Facebook ou no telefone 2306-1751. Então, 0 operadora 11 2306-1751. Tô no Instagram, tô no Facebook também como Edu Scarfon e sempre postando várias dicas aí para vocês. Eu acompanho. E, assim, eu programei de você estar aqui hoje porque foi exatamente esta semana que nós estreamos as nossas provas lá atrás. É verdade. E nós estávamos juntos. Estávamos juntos. 4 anos, Edu. Então eu faço rápido, questão, né? E fiz questão que você estivesse aqui por causa disso. Agradeço muito o convite, adoro o trabalho de vocês, acompanho sempre, gosto muito do Enigmas, né? Anos já no ar. 8 então, anos. Pois é, 8 anos. Parabéns aí para vocês então, pelo trabalho, viu? Fico muito feliz. Edu, uma honra estar contigo. Eu espero que você possa nos brindar muito mais vezes. Sim, com Prazer certeza. imenso, maior paranormal. Pessoal, no Enigmas é assim. Você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente aqui.